gente vai trabalhar, então, junto, a gente vai trabalhar suas dificuldades de uma maneira diferente do que você trabalha em sala de aula, né? A gente vai trabalhar com jogos, com dinâmicas, mas a gente vai trabalhar a sua leitura. Tem como trabalhar a leitura sem ser lendo? Agora, gente, até passei um pouco por isso, porque vocês sabem, quem me acompanha, que eu mudei agora de consultório, eu tinha uma sala numa casa e agora eu mudei para um prédio. E quando eu fiz essa mudança, até por necessidade, porque algumas pessoas que trabalhavam comigo começaram, não desistiram durante a pandemia, ou tinha alguns profissionais que não dá, como fisioterapeuta, não dá para atender durante a pandemia, né? Então, eu terminei precisando mudar. E aí, eu mudei aqui para um prédio, hoje eu estou aqui no consultório até, e eu mudei para esse prédio, até você fazer todas as adaptações, eu achei que a coisa ia ser rápida, mas não foi tão rápido. E aí, eu me vi, de repente, como lá no começo da minha carreira, que eu não tinha um lugar fixo. E eu vou te contar que, para mim, foi muito complicado. Porque, principalmente os pais novos que vêm, né, te conhecer e querem ter aquele primeiro contato, ou a primeira vez que você vai atender a criança, eu me senti mal de falar, olha, eu estou sem o consultório no momento, então fazer a primeira entrevista online nunca é tão bom quanto o atendimento presencial, né? Então, o que eu fiz nesse momento? Eu senti tanta necessidade que eu aluguei uma sala numa clínica, então eu me vi novamente naquela situação do começo, que eu tinha que me programar e levar o material que eu ia utilizar. Só que, como a gente já falou aqui muitas vezes, às vezes você programa uma sessão, crente que vai ser ótima, e a criança se recusa a fazer aquela atividade, ou não sai como esperado, e aí você tem que ter algumas cartas na manga. Então, eu saí, assim, de casa com aquele monte de jogo, de livro, de massinha, de tinta, mas sempre eu sentia alguma falta. Então, quando eu voltei a atender no presencial, nossa, é uma diferença, assim, absurda, porque você termina tendo lá tudo aquilo que você precisa, né, que você vai, sei lá, mudou de ideia, está com vontade de fazer uma massinha, uma argila, aí você tem já à disposição, sendo que você tem que ter uma organização muito grande para você atender nas casas, porque você vai ter que levar exatamente o que você vai precisar, e ter plano A, plano B, plano C, porque muitas vezes aquilo que você programou, a criança vem diferente. Então, eu acho que essa é a diferença grande de um atendimento psicopedagógico. Para uma aula particular, até funciona mais, porque você não precisa de tantos recursos, né? Você não está trabalhando com habilidades, você está trabalhando com conteúdo que aparece. Então, tranquilo. Você vai lá, você trabalha o conteúdo que precisa, ajuda a criança na lição de casa, mas a psicopedagogia é mais complicado. Mas, entre não começar a atender na psicopedagogia e já começar fazendo né, experienciando, já tentando, já conquistando os pacientes, se você não se sente segura, eu acho que é válido e dá sim para fazer um atendimento mesmo sem ter um lugar fixo. Mas aí, nos primeiros momentos, você começa a fazer uma clientela, a gente já vai, aluga uma salinha, aluga por horário, pega assim uma tarde inteira, eu acho que dá mais credibilidade, você vai conseguir ter mais sucesso e as pessoas te enxergarem como psicopedagoga, senão fica tudo muito dúbio, né? Um dia, faz a lição de casa com ele, vai estudar com ele, coisas que eu até faço, eu já falei várias vezes para vocês que eu não deixo, a criança vai ter prova no dia seguinte, ela chegou com a matéria, não vou ignorar aquilo, porque até a psicopedagogia é muito pela fenomenologia, né, baseada muito na fenomenologia, que é o momento.
Então, se no momento o foco dele principal é estudar para a prova de amanhã, não adianta você fazer um jogo que trabalha a mesma coisa, mas que não vai atingir aquele objetivo dele saber a matéria para a prova do dia seguinte. Começou, vai atendendo em casa, e aí você vai se sentindo segura. Eu acho que o importante é vocês terem segurança. Não adianta eu falar, vai lá, a gente aluga uma sala e começa, ainda mais nesse período de incertezas, né? Mas que é bom a gente ter o nosso canto, onde tem todos os seus livros. Olha a quantidade de livros que eu tenho aqui, a quantidade de jogos. Então, assim, dá para a gente flexibilizar e se sentir mais segura também, né? De ter vários planos B. Mas isso não significa que eu não devo tentar. Eu falei, eu comecei lá, eu não deixei de atender agora que eu também estava sem a minha sala, que ainda estava ficando pronta. Então, a gente vai tendo esse jogo de cintura e vai fazendo. O importante é atender, fazer o trabalho, sentir segurança e seguir em frente. Vamos ver. Eu comecei a atender, era no segundo ano, porque a minha psicopedagogia era de 2 anos e meio. Então, no final do primeiro ano, algumas amigas da escola, que eram professoras, começaram a me pedir para atender. Mas eu deixava bem claro que eu ainda não era psicopedagoga, mas que eu estava fazendo a psicopedagogia. A gente aprende muito nesse primeiro ano, mas eu acho que evita muita coisa, assim, sabe? De depois te acusarem de estar divulgando uma coisa que você não é, tal, mas eu acho que eu colocaria, né? Pós-graduanda de psicopedagogia. E aí você coloca com uma visão psicopedagógica, tudo é diferente você colocar que você tem um trabalho, uma visão psicopedagógica, do que colocar um consultório psicopedagógico. Aí compromete muito, principalmente agora que a profissão está sendo regularizada. Gente, eu fui uma vez fazer um grupo de estudos com uma pessoa que se diz psicopedagoga, por ética eu não vou falar, mas eu fui fazer um grupo de estudo com ela e o tema era psicopedagogia. E quando eu fui eu e mais 4 amigas que eram psicopedagogas. E quando a gente começou a se apresentar, que falou que era psicopedagoga, ela falou que ela não era psicopedagoga, que ela, na verdade, as pessoas diziam que ela era psicopedagoga, mas ela era autodidata. Ela era uma escritora bem famosa na área, né? Não na área da psicopedagogia, mas entre os professores, os pedagogos, a gente conhecia. Quando ela falou isso, para mim caiu por terra, assim. Eu me senti assim, que me venderam um peixe. Ela é competente, ela tem uma visão psicopedagógica, ela só não podia ter vendido o título que ela era psicopedagoga. Porque quando ela falou, porque ela perguntou, vocês são autodidatas? Eu falei, como assim autodidatas, né? Não, nós somos formadas em psicopedagogia. Então é bacana, você já está fazendo, coloca lá, que também é importante uma pós-graduanda de psicopedagogia, tá bom? Mas vai divulgando o seu consultório, mas eu divulgaria como aula particular, mas utilizando meios psicopedagógicos. Eu colocaria alguma coisa que fica claro que a sua visão é diferente, mas que você ainda não é psicopedagoga. Eu acho que evita bastante. Gente, eu acho que, assim, a aparência é uma coisa, assim, muito importante, né? Você vai lá, a pessoa não se preocupa nem com a sua aparência, não passa credibilidade, né? Eu acho que tudo isso são questões, é que nem você vai para uma entrevista de emprego, tudo, é a maneira como você se mostra para ele. Eu acho que você pode se vestir à vontade, porque com criança a gente senta no chão, a gente joga, a gente usa tinta, se suja toda. Então, não tem problema. Eu acho que você está bem vestida, o cabelo arrumado, a unha feita, eu acho que coisas assim de mostrar. Eu acho que tudo isso passa uma confiabilidade, né? Porque por mais que a gente ache que as pessoas não reparam, outro dia eu indiquei uma neuropsicóloga para uma mãe e ela comentou, nossa, Paula, ela me recebeu de qualquer jeito, o consultório era, sabe, eles ficam olhando porque a gente é muito visual, né, então a gente termina dando credibilidade.
não precisa e não deve, né? Eu não preciso estar com salto 15, toda maquiada, mas eu preciso estar apresentável, como qualquer profissão. Testes de nível de escrita. Eu aplico sim. Eu coloco assim, para a criança, eu faço sondagens, então eu vou fazer algum tipo de sondagem que permita eu perceber se é uma criança que está no nível silábico, pré-silábico, alfabético, isso é muito importante. A atualização do método Paula Furtado, também aparece tudo isso, eu coloco assim, cada página, então como que é a minha avaliação de linguagem? E aí eu coloco o que eu avalio na escrita, na leitura de cada série, mais ou menos, né, para exemplificar. E na parte de alfabetização, não dá para a gente avaliar e fazer um diagnóstico sem colocar que hipótese silábica que a criança se encontra. Se ela ainda é um nível pré-silábico, que ela ainda não relaciona a escrita com a fala, se ela já está silábica, ela já começa a usar alguns símbolos para representar algumas letras, às vezes nem o símbolo não é nem uma letra, mas ela já começa a perceber que ela começa a imitar a escrita cursiva, depois ela vai para o silábico com valor sonoro, que ela começa a perceber as vogais, e ela vai colocando para cada sílaba uma vogal, depois ela vai para o silábico alfabético com valor sonoro usando as consoantes, até ela chegar no nível alfabético. Então, no diagnóstico, eu preciso primeiro fazer uma sondagem e descobrir qual nível de hipótese silábica o meu paciente tem. Como quando é mais velho, eu tenho que fazer alguns testes, alguns ditados, algumas situações para descobrir qual é a hipótese ortográfica dele, né? Qual é a parte de leitura e interpretação. Então, tem bastante sugestões, assim, ficou super rico, então eu coloco várias dicas, para cada tema eu ponho várias dicas de jogos e de dinâmicas, então fica muito mais fácil a gente fazer esse diagnóstico preciso aí. Então tem a sessão também da anamnese, eu coloquei já tudo detalhado, assim, a anamnese com os pais, a anamnese com a escola, a anamnese com a criança, detalhado tudo que eu pergunto para os pais, como é feito, como que é o questionário que eu mando para as escolas para ajudar no diagnóstico, e a anamnese com a criança, que é dada de uma maneira assim, menos formal, menos parecendo entrevista, mas que ajuda muito para fazer esse vínculo e também posicioná-la de como que é o trabalho, tá bom? Olha, no primeiro atendimento, gente, a gente tem que fazer o vínculo com a criança, tá? Então, tem que ter uma massinha, material de artes, assim, é importantíssimo. Então, uma massinha, folha sulfite, algum jogo que também já me ajude a avaliar alguma coisa. Então, eu sempre mesclo. Para um atendimento, principalmente se eu vou, né, se é um atendimento que não é no consultório, porque no consultório a gente vai sentindo como que está indo, qual é o caminho, a gente vai mais ou menos organizando o atendimento com aquilo que vai aparecendo. Mas, quando eu vou separar um material, eu separo, importantíssimo, lápis de cor, ou guache, pintura a dedo, alguma coisa assim de arte que chame a atenção. E numa primeira sessão de vínculo, eu faço um trabalho assim, mais arte terapêutico, onde ele pode se mostrar um pouco para mim, né? Eu posso conhecer um pouco mais dessa criança e aí explicar um pouco do trabalho. Então, assim, logo no primeiro atendimento, o mais importante é saber da criança. Você sabe por que você está aqui? Né? Às vezes eles olham e falam assim, minha mãe mandou eu vir, ou a escola mandou eu vir. Mas aí eu falo assim, não, sim, mas por que você acha? Olha, o meu trabalho é ajudar vocês em alguma dificuldade da escola. No que você acha que eu posso te ajudar?
Gente, é tão bacana, porque assim, eles têm muita consciência, eles falam, eu sou lento, eu não consigo trabalhar matemática, a minha leitura é horrível, eu não sei escrever bem, minhas respostas não são completas, então, eles sempre trazem alguma coisa que vai ajudar e vai fazer a gente fazer um contrato com eles nesse primeiro atendimento já, olha, a gente vai trabalhar então junto, a gente vai trabalhar suas dificuldades, de uma maneira diferente do que você trabalha em sala de aula, né? A gente vai trabalhar com jogos, com dinâmicas, mas a gente vai trabalhar a sua leitura. Tem como trabalhar a leitura sem ser lendo? Então, a gente já deixa claro para quando a gente propor alguma coisa, mesmo que seja um jogo, ele não ficar, não queria ler, eu já li muito na escola, tal. Então, a gente vai fazendo essa negociação, já tem um contrato claro. Então, no primeiro atendimento, eu costumo fazer uma dinâmica que ele se apresenta através de símbolos. Então, eu falo, olha, você vai me apresentar a sua família. Então, você vai... Só que você não vai desenhar a sua família, você vai me apresentar a sua família através de símbolos. E aí eu dou alguns exemplos. Por exemplo, a mamãe, se você acha a mamãe super carinhosa, ela é muito amorosa, ela adora beijoquê, você pode colocar um coração para a mamãe, porque ela é carinhosa. Se a mamãe só vive no celular e você quer... e você acha que ela não sai do celular, fica o dia inteiro no celular, você pode pôr no celular. Então, eu vou dando vários exemplos para eles, aí eu pergunto quem que ele vai me apresentar primeiro. Então, eles apresentam, aí eles vão falando, eu vou apresentar meu pai, aí eles colocam um computador, e eu falo, ótimo, por que você pôs um computador? Porque meu pai trabalha muito, ele não para de trabalhar o tempo inteiro, e aí a gente fala, tá bom, então que palavra que você colocaria, que você definiria o seu pai? Olha que bacana, a gente está trabalhando esse emocional, está conhecendo a criança, está fazendo vínculo, mas quando ele tem que falar uma palavra que define o pai, ele tem que fazer uma síntese de tudo que ele acha. Então, é sempre informação, é sempre alguma habilidade que a gente está analisando, né? E aí depois ele faz o mesmo símbolo para a mãe, para os irmãos e para ele. A gente vai ver até, quando a gente coloca desenha a sua família, algumas vezes eles esquecem de se desenhar, né? Então, é muito bacana eles perceberem, às vezes eles travam mais quando eles vão se desenhar, e aí eu falo para eles, como é mais fácil, né, a gente perceber o outro do que, às vezes, a gente se perceber, né? Então, isso é muito bacana. Aí, logo depois, eu faço uma atividade de leitura, mas com jogo. Eu escolho um jogo que eu adoro, que é um jogo que faz muito essa parte de vínculo, que é um jogo chamado Sploft. Então, o que eu faço para eles já... Eles sabem que vão jogar, eles já estão animados, aqueles que já sabem ler, eu peço para eles irem lendo as regras e me explicando. Também bacana que a gente já analisa a leitura, interpretação, e eles estão animados que a primeira parte desse jogo, ele explica como fazer os bonequinhos com a massinha. Então, eles já ficam animados, porque eles leem e já vão interpretando e fazendo, mexendo na massinha, e depois a gente vai trabalhando as regras. Então, é muito bacana, porque assim, eles já se veem muito. Isso com os pequenos, né? Aí a gente joga um jogo divertido, eu sempre escolho alguma coisa bem gostosa na primeira sessão, então é bacana ter alguma coisa nesse sentido. Aí, quando termina, eu abro o meu armário de jogos e deixo eles escolherem o que eles quiserem, se eles querem arte ou se eles querem jogo. Então, sempre a sessão, assim, é bem mesclada e tem aquele momento só deles. Essa coisa do formal, do assinar, é muito legal, gente. Essa coisa é muito visual. Mas só de você fazer o contrato, assim, às vezes, verbal, já eu te garanto que funciona. Porque, assim, é o que eu falo muito com os professores. Quando eu vou em qualquer coisa, se eu vou em sala de aula, se eu vou numa escola autografar, eu já falo antes. Gente, agora, olha, eu vou contar uma história. Dá para vocês fazerem perguntas no meio da história? Vai dar para entender a história se todo mundo ficar me interrompendo e fazendo perguntas? Então, só de jogar as questões e eles me dando a resposta, eles vão seguir.
Porque se eles não seguirem, o amigo fica cutucando e falando, ai, é só depois para fazer a pergunta. Então, eles mesmos chamam atenção porque o contrato foi construído com eles. Não é uma regra que eu vim e que eu impus, né? Isso eu falo muito para os pais também fazerem isso, porque fica muito mais para eles, muito mais significativo. Se fizer o contrato, eles cumprem, tá? Eles podem até escorregar, fazer, eu falei, opa, lembra o que a gente combinou? Que depois que fizesse a minha dinâmica, você poderia fazer escolher o que você quer fazer. Então, é só relembrando o contrato, mas funciona muito. Tonicidade, então, vou dar uma dica aqui de ouro, tá? Porque eu, como professora, eu também fiz isso da gente gritar a palavra, de bater palma, e eu digo para vocês que nada disso funciona, tá bom? Por que que não funciona? Porque a gente vai dar a entonação, a tonicidade, para onde a gente acha que é a sílaba tônica. Quer ver? Se eu falar a palavra árvore, tá? Então, a sílaba forte é o ar, tem acento, tudo. Mas se eu for gritar, eu posso gritar assim, ó, árvore! O que que parece? Que a sílaba forte é a última, e não é, né? Porque eu tô dando tom. Ou se eu faço assim, árvore, eu posso bater no lugar errado, porque, na verdade, eu vou bater palma onde eu acho que é. Bater palma ou gritar não vai adiantar nada. O que eu explico é que a gente tem que dar a entonação, a gente tem que falar a palavra colocando sílaba forte em todas as sílabas. Então, por exemplo, saci. Eu falo saci ou saci? Abacaxi, eu falo abacaxi, 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 abacaxi. Então, você coloca como se tivesse um acento em todas as sílabas, você descobre onde a sílaba tônica é real, tá? Então, é muito bacana essas dicas aí que eu dou e que a gente vai percebendo da eficácia, né? Que muitas vezes a gente dá faz uma dinâmica com ele, certo? De que é eficaz e não é eficaz, tá? Depois que eu comecei a ensinar a tonicidade dessa maneira, o índice é quase zero, assim, de erro de realmente descobrir onde é a sílaba tônica. Muito bacana. Olha, a sessão eu coloco 50 minutos. Por quê? Eu gosto de ter esses 10 minutos para organizar a sala, para separar o material, para ir ao banheiro, para beber uma água, para esparecer um pouco a cabeça. Acontece que a minha agenda é muito cheia. Então, o que que acontece às vezes? Eu fui deixando esses 10 minutos para ter um respiro e eu percebi em muitos anos que a minha secretária foi cortando esses 10 minutos. Então, eu fiquei com horários assim, 1h30, 2h20, 3h10, 4, 4h50, 5h40, 6h30, 7h20. Eu atendia 8 da tarde e às vezes de 3 a 4 de manhã. E aí eu comecei a enlouquecer, né, gente? Tinha semanas que eu atendia 55 pacientes, era muita coisa, muita coisa. E aí eu comecei a priorizar, agora eu coloco no máximo 8 por dia. Então, é o que eu acho que é bom para mim, que dá para eu programar bastante meus pacientes. Então, para mim, é um número que ficou bacana. Tinha vezes que eu já cheguei a atender 13 crianças num dia. A secretária me deixava sem almoço, tomava uma vitamina. Sabe, eram umas coisas meio de louco. Então, eu comecei a dar umas priorizadas. Então, o tempo de sessão são 50 minutos. Eu atendo uma vez por semana. Eu falei para vocês já em várias lives, quem me conhece, que depois que eu comecei a utilizar as histórias, esse equilíbrio emocional que a gente proporciona, ele faz com que renda mais a criança. Então, a gente dá um equilíbrio, uma calma, que a sessão rende mais, então 50 minutos é perfeito. E eu gosto de ter esse respiro, né? Chegou um pouco atrasado, ou às vezes está no auge da sessão, a criança está toda empolgada, está lendo, ou está fazendo alguma atividade que ela tem dificuldade e está empolgada, então eu
passa um pouco desses 10 minutos, mas eu deixo claro que a sessão é de 50 minutos, tá? Um por vez, sim, pelo menos por diagnóstico, eu atendo uma criança por vez. Então, eu faço o diagnóstico das 5 sessões. Quando é um caso que eu acho que combina muito com outro caso, aí eu faço a proposta. Mas, geralmente, são muito diferentes, né? Você atende uma criança, sei lá, e juntar o horário deles é muito complicado. Então, o que eu fiz para atender em grupo? De vez em quando, eu jogo umas oficinas assim, oficina de leitura e interpretação. E aí eu coloco uma faixa etária mais ou menos, né, parecida, para não ficar aquela discrepância. Você pega um texto que um vai entender e o outro não, né? Então eu vou atender, vou escolher um texto que seja adequado para uma faixa etária mais ou menos parecida. Mais ou menos parecida não é que todo mundo tem que ter 9, gente. Às vezes eu faço oficina de 9 a 12. Eu coloco assim, eu faço oficinas de reorganização das trocas disléxicas. Funciona super bem. Então, eu junto 6 crianças com dislexia, eu atendo uma vez individual e faço um grupinho que eu trabalho essas trocas disléxicas. Às vezes eu tenho, atualmente eu estou sem, mas geralmente eu tenho uma estagiária de pedagogia ou de psicopedagogia que fica comigo no consultório. Então, às vezes, eu formo os grupinhos e ela atende para mim esses grupinhos, supervisionado por mim, então tem bastante. Eu já fiz oficina de leitura escrita, de trocas disléxicas, de disgrafia, mas para isso, a gente tem que ter pacientes com a mesma queixa, né? Você tem que ser eficaz para todo mundo, aquele tipo de oficina ou atendimento em grupo. Eu dou supervisão para uma psicopedagoga que ela adora trabalhar em grupo, ela tem vários grupinhos, mas os grupinhos dela são mais na linha da arte e terapia, tá? Na psicopedagogia, é só se você pegar alguma coisa muito parecida, ou se você jogar algumas oficinas. Eu mando às vezes para os meus pacientes assim, ó, vou abrir uma oficina de 5 sessões trabalhando leitura e escrita. Então, são muito bacanas, o rendimento é muito bom, eles trocam demais, é muito bom. Olha, eu na própria sessão que eu estou fazendo, por exemplo, eu dei uma leitura para a criança, alguma atividade que ela tinha que ler, eu percebi que ela fez a leitura dela está muito silabada, que eu preciso trabalhar, ou que eu fiz um jogo que eu percebi que a análise e síntese dela não está boa. Quando eu termino o meu atendimento, olha, eu até mostrei para vocês que eu faço todas as minhas anotações no iPad. Então, cada criança tem uma pasta, mas quem não tem o iPad, a gente pode usar no caderno. Mas quando eu termino o atendimento, ó, tá vendo que tem anotação, eu tiro a foto da atividade, já deixo arquivada, e no final da sessão, eu ponho um asteriscos, que eu já coloco alguma ideia para o próximo atendimento. Trabalhar a conservação foi ruim no jogo, então trabalhar a conservação. Aí eu percebo alguma coisa do emocional, eu já ponho nesse asteriscos o que eu quero trabalhar de história. Ah, nossa, ele está com uma autoestima péssima, então eu já coloco o nome da história, que eu coloquei, poderia ser pior, que é uma história que é sempre daquele pessimista, sabe? E ela é feita de uma maneira que mostra, assim, tudo que ele está achando que é horrível, mas na ilustração mostra que poderia ter sido muito pior, né? Ele cai num buraco, mas que é um ratinho, né, na história. Ele cai num buraco, mas está mostrando que um gavião vinha pegá-lo. Ele rola até o rio, mas mostra que uma cobra estava indo pegá-lo. Então, sempre mostrando a gente encarar situações difíceis da vida com mais otimismo. Então, nesse caso aqui específico dessa criança, eu coloquei trabalhar conservação, história poderia ser pior, né? E trabalhar síntese na leitura. Então, o que eu faço? Com essas anotações que eu deixei no final, quando eu vou preparar a sessão, que eu vou abrir meu armário naqueles para pegar, eu já vou procurar um jogo que trabalhe conservação, já separo o livrinho da história que eu anotei. Então, isso facilita muito.
Eu faço, lógico, nos primeiros vezes no diagnóstico, eu já tenho aquele padrão, né? Hoje eu vou trabalhar a leitura e interpretação, vou avaliar a leitura e interpretação, amanhã eu estou avaliando lógica, agora eu estou avaliando as habilidades da classificação, conservação e inclusão. Então, no diagnóstico, e vocês vão ver na atualização do método Paula Furtado, eu coloquei cada módulo, eu coloquei assim, N jogos e N atividades que vocês podem usar para avaliar. Ótimo, depois de feita a avaliação, eu vou olhar aquilo que a criança está em mais defasagem e vou fazer a primeira programação. Só que depois disso, na própria sessão, eu já faço a programação da sessão seguinte e funciona muito, gente, funciona demais. O meu diagnóstico são 5 sessões, eu falo para os pais que são 7 sessões, mais 5 com a criança e 2 com os pais. Também, quando eu falo dessa maneira, já tira aquela coisa deles perguntarem, a reunião com os pais é cobrada? Lógico que é cobrada, gente, é o nosso honorário, né? Na anamnese, você já começa a dar um monte de dicas para os pais. Se não fosse cobrado, a gente mandava um relatório para casa, a eficácia era a mesma, e não é. Quando você está recebendo aqueles pais, você está fazendo uma pergunta, você já está fazendo a orientação. Você perguntou que horário que ele dorme, né? E aí o pai fala, um dia ele dorme 10. Você já fala, olha, você vai fazer o seguinte, a partir de hoje você vai colocar sempre no mesmo horário, vai contar uma história antes de dormir. Então, você faz aquelas orientações que são preciosas, são fáceis para a gente, por quê? Porque a gente estudou muito para hoje ter essa certeza, né, essa segurança de fazer orientação. Mas isso tem que ser pago. Ou a gente também podia cobrar, assim, uma fortuna, mas eu prefiro cobrar o valor de cada sessão, colocar realmente o que está, né, o horário que eu estou sendo, independente, às vezes você fica horas na anamnese com o pai na devolutiva e eu cobro uma sessão, eu não vou cobrar mais. Às vezes eu vou na escola, eu demoro 3 horas, eu perco 3 horas do meu dia para ir na escola, voltar, ter a reunião, mas eu cobro uma sessão. Então, a gente tem que deixar claro isso, são 7 sessões, mais 5 com as crianças. Gente, eu vou falar para vocês que no começo, lá quando eu comecei a minha carreira de psicopedagoga, eu atendi em 2 vezes. Hoje em dia, como eu já estou... a experiência vai fazendo a gente ser mais objetiva. Então, eu trabalho 1 vez por semana com a criança. Eu acho que é um tempo, assim, de começar. Agora, em casos muito severos, então eu tenho uma aqui que ela tem dislexia, TDAH e TOD junto. Eu atendo 2 vezes, tá? Porque eu faço todo um trabalho da arte-terapia com ela e também da reorganização das trocas disléxicas. Tudo é muito negociado, né? Porque ela tem transtorno opositor, então tudo é, não quero, não faço, não sei o quê. Então, você perde muito tempo nessa negociação com a criança. Então, aí eu atendo 2 vezes. Cheguei a atender 3 vezes um menino que dava muito trabalho na escola, com hiperatividade. Então, eu atendi 1 mês, 3 vezes por semana. Mas não é sempre, é casos extremos. Eu falo para os pais que eu vou sentir muito no diagnóstico, se vai ser 1 ou 2 vezes por semana. Mas eu vou te contar que hoje atualmente, eu estou com uma que eu atendo 2 vezes por semana, o resto é tudo 1 vez. E funciona porque, assim, com essa mescla de trabalhar a parte arteterapêutica, a parte das histórias, você garante o equilíbrio emocional dessa criança, e ela estando equilibrada, você consegue trabalhar melhor as habilidades. Nessas habilidades, muitas vezes, eu já coloco o conteúdo programático. Quem me conhece, quem já conhece meus jogos, sabe que eu já faço o jogo, trabalhando a habilidade, já coloco o conteúdo também. Então, a gente já mata vários coelhos com uma cajadada só, tá? Então, eu atendo 1 vez por semana, mas vai de caso para caso. Mas quando vocês começarem a usar o método, realmente, gente, de utilizar as histórias, de garantir esse emocional, porque já trabalhamos também essa parte atencional, essa segurança dele que ele pode aprender, vocês vão ver que 1 vez por semana dá conta do recado. Ontem, eu tenho uma que ela veio com TOD para mim,
ela veio quando ela tinha 6 anos, e era aquela, o tempo inteiro, né? Eu percebi o sofrimento dela, porque a criança com TOD, muitas vezes você faz uma proposta assim, que você se esforçou, você fez aquela atividade super bacana, ela olha e fala, ai, que chato, não quero. Aí, mas na cara dela, que ela está falando que chato, mas, na verdade, ela está louca para fazer. Mas aí, eu fico, no começo eu fazia uma negociação assim, então vamos fazer o seguinte, você está achando que é chato, mas vamos experimentar? E você escolhe já, escolhe, vai lá no meu armário e escolhe a próxima atividade. E aí eu deixo a atividade dela já separada e elas terminam vindo com mais facilidade. Os TODs, eles são extremamente cansativos para a gente e para a família. A mãe do aluno com TOD, ela é aquela cara de cansada, tá sempre assim, sabe? Parece que ela está se arrastando, porque é o dia inteiro de negociação, gente, é muito desgastante mesmo, né? Para a gente ver essa parte da qualidade e da quantidade, eu acho que está muito mais preso na qualidade, porque às vezes a gente escolhe um jogo que nos ajuda a avaliar um monte de coisas. Então, esse tipo de dicas que eu quero dar para vocês, às vezes eu quero avaliar leitura, interpretação, eu pego um jogo que já tem tudo, classificação, conservação. Por isso que eu quero que esteja bem claro para vocês todas as habilidades que eu quero avaliar. E aí a gente vai percebendo, vai usando uma coisa de cada. Então, assim, hoje eu avaliei classificação, conservação e inclusão, amanhã eu vou colocar no meu repertório a leitura e interpretação, e aí eu vou falando para vocês vão ver, né, nesses módulos, eu estou dando dicas, assim, bem passo a passo, de tudo que tem que ser trabalhado, porque são 29 anos aqui fazendo diagnóstico. Então, chegou num ponto que, para mim, o diagnóstico é tranquilo, né? Então, eu faço, eu sei o que eu vou fazer, eu sei dividir a sessão, mas eu vou com vocês agora, eu vou mostrando esse passo a passo, que vocês vão ver que vai ser cada vez mais fácil avaliar. E quando a gente dá um jogo e a gente sabe o que a gente está avaliando, sempre a qualidade vai ser ótima. Porque às vezes a gente está pensando, nossa, eu peguei uma atividade para avaliar a classificação, outra para conservação. Não, hoje eu fiz um vídeo para vocês que eu já mostrava com um jogo, você avaliando a classificação, conservação e inclusão. Uma dinâmica para adolescente, você avaliando a classificação, conservação e inclusão. Eu não preciso ficar fazendo todas as provas operatórias para eu saber se a criança conserva, se ela classifica. Não, eu posso usar, às vezes, uma dinâmica com o próprio conteúdo das crianças. Mas isso eu vou fazendo com vocês aos poucos, eu vou fazendo, nem que eu tenha que fazer uma live de cada tema e a gente vai especificando de cada idade, tá bom? Mas é tranquilo, vai indo, vai fazendo assim, porque o que acontece, né, nos cursos de pós-graduação, eu acho que eles dão aquele geral do diagnóstico, mas, na verdade, fica aqueles diagnósticos intermináveis. Quando eu fui fazer a neuropsicopedagogia, a professora que dava o diagnóstico, perguntaram para ela, quanto tempo para fazer um diagnóstico? E foi engraçado, porque quando ela arrumou todos os jogos na mesa, tinham muitos jogos que eu fiz e muitos livros. Então, o pessoal já começou a brincar, ela já sabia que eu era autora dos livros e dos jogos que ela estava apresentando. Então, ela virou para mim e falou assim, não dá para a gente ter um tempo, né, Paula? E eu falei, não, eu marco 5 sessões. Em 5 sessões, eu saio com o diagnóstico pronto. E no final eu estava ela me chamou para mostrar como que ela estava mostrando as provas operatórias, e eu falei que eu usava uma maneira diferente, e ela me chamou lá na frente, no fim eu que estava dando a aula lá na neuropsicopedagogia. Mas só para mostrar, gente, que assim, mesmo num curso, eu ia sair perdida daquele curso. Como é que eu vou sair de lá falando, não é interminável? Os pais gostam de ter esse feedback, a gente tem que ter algum esqueleto, alguma estrutura que vai mostrar por onde a gente vai caminhar com a criança, né? Então, eu gosto de fixar esses 5 sessões e eu consigo dividir em 5 sessões.
olha, é o seguinte, eu programei uma atividade, você vai escolher outra. Então, a gente já deixa esses combinados. E aí, outro dia mesmo, essa mesmo Todd, que ela tá bárbara comigo, mas semana passada ela teve um dia de mau humor total. E ela falava que chato, não quero fazer. Eu sentei na minha mesa, ela estava ali no tapete, eu sentei e falei assim, tá bom, estou aqui te esperando. Quando você decidir que a gente vai terminar, você vem para cá e aí em seguida a gente faz o seu. Mas elas testam bastante, tá? Não pensa que é uma coisa sua, elas tiram da mão, elas falam que chato, elas fazem careta, é muito complicado. Só quem teve já um TOD sabe o que que é, né? Como assim, a sessão parece assim que a gente sai exausta da sessão, mas uma hora elas vão entrar. A devolutiva, gente, são as sessões mais compridas. Por isso, quando o pai, tudo que é combinado não é caro. Então, quando o pai liga, quantas sessões são diagnóstico? Eu falo 7. 2 com os pais e 5 com a criança. Aqui já está subentendido. Mas mesmo assim, na anamnese eu explico, olha, cada sessão é cobrada, se eu precisar ir na escola também é uma sessão, porque agora eu cobro só uma sessão. Gente, eu conheço psicopedagoga, a primeira que me supervisionava, ela marcava no relógio, então ela demorava assim 3 horas e 45 minutos para ir para a escola e voltar, ela cobrava 3 horas e 45 minutos, ela fazia todas as contas, e eu não gosto, eu acho que o que é justo, né? Então, mas é o nosso tempo, é quando a gente está fazendo toda a orientação, gente, é muito trabalhoso a devolutiva, tem que ser cobrada assim, tá? Ou você faz um pacote e já fala, sei lá, é 350 a minha sessão, né, vezes 7, você fala o valor total do diagnóstico, ó, o diagnóstico é tanto, e aí não fala por sessão, mas já está incluso a anamnese e a devolutiva. É quando a gente faz toda a orientação, né, a mesma coisa deles perguntarem, eu acho engraçado, às vezes eles vêm na anamnese e eles falam, essa sessão é cobrada? Vamos ver se eles vão no médico, eles não gostaram do médico, eles não vão pagar a primeira sessão? O médico teve o tempo dele, fez uma orientação, se ele gostou ou não gostou. Eu faço o seguinte, quando a pessoa não sabe se vai continuar, eu não cobro a anamnese, né? Ele tem o direito de gostar ou não gostar de mim, né? Mas, assim, geralmente eles já pagam antes, que a secretária já cobra antes a sessão, ou faz um pacote do diagnóstico inteiro, e eles dividem como eles querem, ou eles pagam no fim do mês, ou paga metade no começo do diagnóstico e metade no final, eu deixo bem à vontade isso, tá bom? Obrigada, gente, brigadão pelo carinho, eu fico feliz em ajudar. Beijo grande, eu divido com vocês e juntos a gente multiplica.